Bom dia! Faremos agora a correção da prova EPICAR 2021 de língua portuguesa. Faremos a leitura inicialmente do texto 1, né? E a interpretação de cada um dos textos com os quais você terá de dialogar para poder realizar as questões, ok? O primeiro texto da Ruth Manus começa no título já quebrando uma convenção daquilo que se espera de um texto de língua portuguesa, que é a utilização de uma palavra estrangeira, de uma expressão estrangeira. Ela tem um propósito com isso, né? Inclusive tem uma questão em que fala, lá na frente vocês vão reparar, que tem uma questão que fala a respeito de um elemento do discurso e ele pergunta, uma das opções eu poderia tirar esse elemento? Nada em um texto pode ser eliminado sem prejuízo do entendimento, porque a pessoa quando faz um texto, ela tem uma intenção, né? E essa intenção precisa continuar, porque vai interferir caso algum elemento seja modificado, tá certo? Então aqui eu tenho agressividade is the new black, faz uma intertextualidade, digamos assim, com uma conhecida expressão de uso popular, que é até um hábito, né, da sociedade, que é ter sempre no armário um vestido ou uma roupa da cor preta, para que simbolize que ali você estará bem vestida em qualquer situação, bem vestido em qualquer situação. Quando você pega essa informação, coloca em um título e modifica essa expressão para uma situação efetivamente comportamental, né? E coloca agressividade is the new black, já menciona você algumas coisas que você pode inferir e que você pode imaginar de imediato, de que a agressividade é algo que está dentro de cada um. E que na contemporaneidade, pela utilização do verbo, né, do verbo to be no presente, você imagina que é o momento que estamos vivendo, tá? Então, preparem-se por esse texto, porque para todos os textos a prova está muito bem elaborada, e é muito importante que a gente consiga entender a importância, de ler atentamente cada fragmento que se representa para você. Tá bom? No início desse primeiro recorte, que a gente vai mostrar agora, a gente vai fazer uma pequena análise do texto. O título faz a intertextualidade com essa conhecida expressão, conforme eu falei. O subtítulo, ele vai apresentar para você de forma mais contundente do que se trata, pelo uso da expressão pedras, da expressão jogar pedras. Então tem, para que dialogar se nós podemos jogar pedras? Obviamente que no decorrer do texto você vai perceber que ela está sendo irônica com relação ao uso dessa expressão e ela continua e faz o seguinte: o que a gente pode reparar nesse pedaço que está aí para você? O uso de expressões estrangeiras, né? The new black. Uma informalidade ao longo desse percurso, ela vai usar expressões informais, como tô sabendo. Quando perguntaram a ela se ela sabia o universo no qual ela estava entrando a partir da construção de um blog, que ela teria que ter, né, o retorno de pessoas, e nem sempre esse retorno seria agradável, e ela diz, tô sabendo. E em seguida ela fala, preparando o leitor para aquilo que vai acontecer, dos relatos dela e das reflexões que ela faz. Ela mesma responde: sabe de nada, inocente. Esse inocente é para ela e para todo mundo que está lendo, tá bom? Uma expressão também popular que todo mundo conhece e usa, confirmando esse tom informal que ela vai utilizar o tempo todo. E ainda tem uma confirmação de agressividade nesse subtítulo, né? Pessoas atacam algo que sequer as havia provocado. Então o ataque, ele é, segundo essa antecipação, algo natural dentro da sociedade, principalmente em relação às redes sociais. Agora, outra parte, ela menciona
Leitor pancadas, eu posso imaginar duas leituras disso. Leitor pancada, no sentido de ser um leitor que tem um certo problema, segundo o que você vai perceber. Eu não posso antecipar muito, não posso dar spoiler das perguntas, porque vai ter uma pergunta nesse sentido. E esse é o sentido mais usual, e a gente também pode fazer uma associação desse termo pancada com aquilo que ela está falando, que é agressividade. A outra coisa que ela menciona nesse recorte aí, desse slide, é que violência não tem origem, só destino, né? Ela pode vir de qualquer lugar, ela menciona isso do leitor, do próprio autor, e que todos os envolvidos podem ter essa violência. Outra questão que ela usa, outro termo que ela usa, que é para a gente refletir na sua utilização, é o termo peste, que ela fala que a violência ela é como uma peste, que ela se espalha, né? Em relação aos discursos de ódio e de ignorância que ela menciona. Outra reflexão que ela faz é que as pessoas usam a agressividade como uma compensação da falta de autoestima que elas possam ter, tá? E ela, nesse pedaço, ela faz uma série de reflexões como sobre a pergunta que ela coloca, várias perguntas que ela coloca. Vou pegar aqui. Como as pessoas se sentem politizadas sendo agressivas? Como as pessoas se sentem informadas sendo agressivas? Como as pessoas se sentem menos ignorantes sendo agressivas? Então, esse é o pedaço que ela termina, e vamos para a última parte do texto, em que ela menciona os comportamentos que sugerem agressividade no mundo real, quando ela fala berram, e no mundo virtual, quando ela menciona caps lock. Então, ela faz sempre essa brincadeira entre linguagem real, né, sentido denotativo, sentido conotativo, mundo real, mundo virtual, e informalidade acima de qualquer coisa. Para quê? Para que todo mundo possa entender. E as referências sobre violência que ela faz usando um repertório para confirmar o seu ponto de vista, aquilo que a gente pede que todo mundo use em redação, que outras pessoas tenham acesso, que, melhor dizendo, que outras pessoas sejam usadas para dar consistência ao que eu tenho a dizer. É o que ela está fazendo. Ela está fazendo isso quando ela menciona várias referências para fazer alusão à violência. Ela faz uma referência literária com Sagarana, nem que seja a porrete, ela coloca entre aspas. Ela faz uma referência ao uso da linguagem figurada, a construção de um paradoxo, reduzir violência com agressividade, né? Como é que se reduz uma violência sendo violento? A questão musical, né? Quando ela põe uma música para fazer barulho, eu mesma faço. É uma música que eu não vou cantar, mas que é uma música bem conhecida da galera mais antiga, das pessoas mais da antiga. E ela faz uma relação com palavras também, questionando o uso equivocado, né, das palavras em relação à agressividade. Ela diz claramente, tem uma pergunta sobre isso, agressividade não é o oposto de passividade, tá? É diferente de passividade, tá bom? Questionando o uso equivocado, ok? Não é o oposto, é diferente. Ela faz essa menção. Quando ela coloca quando é que isso acontece efetivamente, tá? Numa das questões. E, para finalizar, a acomodação dá trabalho, sugerindo o seguinte, que ficar acomodado não é a melhor saída em relação a esse assunto. Tolerar é verbo morto. Ela encerra assim, tolerar é verbo morto. Não existe mais, né? Como se ninguém pudesse tolerar mais nada de ninguém. E a agressividade, ela finaliza da mesma maneira que ela começou, que é aquilo que a gente também pede para você fazer numa redação dissertativa ou argumentativa. Colocar a finalização ao encontro daquilo que você iniciou. Agressividade is the new black. E aí a gente vai para a primeira questão, né? Que é a questão 33. Eu esqueci de mencionar que eu estou corrigindo a prova B, né? Faltou mencionar isso. Vou colocar aqui. É a prova B da EPICAR, tá? E vamos falar a respeito do
da análise das questões da seguinte maneira. Vou fazer uma análise do comando, dizendo se ele quer a resposta certa, a resposta errada, a resposta diferente, a verdadeira ou falsa, e fazer também pedir a sua atenção em relação às palavras principais constantes no comando, tá bom? Para que a partir daí a gente possa ter uma ideia daquilo que vai marcar. Se vai precisar analisar, achar uma certa, se vai precisar achar uma errada, se vai precisar preencher lacunas e fazer entendimentos até achar a resposta, tá bom? Então, nessa questão 33, o comando é a resposta certa. Ele quer a resposta certa. E quais são as palavras mais importantes desse comando? É o título, né? Que ele quer que você faça uma análise do título em relação ao contexto que ela apresenta para você. E a resposta correta é a letra D, tá? A pergunta é feita no seguinte sentido. Só para eu me situar aqui, deixa eu só te falar mais uma coisa que é muito importante. Eu vou logo dar a resposta, porque todo mundo já viu o gabarito, e eu vou fazer um comentário das outras opções sempre. Comentar primeiro o certo e depois dizer por que não são as outras opções. Então, aqui na questão 33, ele fala sobre o título do texto. Faz referência a uma expressão da língua inglesa, que no contexto utilizado aponta para. Então, ele quer saber, dentro dessa perspectiva que ele constrói, qual é a opção que pode fazer um diálogo com essa expressão da língua inglesa, tá? E a letra D, quando ele fala em a postura insistente difundida entre os brasileiros que não reconhecem a tolerância como conduta a ser praticada, ok? Aí, na letra A, ele põe assim: a tentativa da autora afirmar que no Brasil a agressividade tornou-se um problema generalizado e sem solução. Ela não menciona em sem solução. Então, por mais que algumas coisas levem-nos ao entendimento dessa afirmativa, a gente não pode dizer que ela menciona textualmente, porque o comando fala em aponta para, significa afirmar, não é inferência, ok? Então, a gente não pode imaginar que ela tenha dito que não há solução para esse problema da agressividade, por mais até que dentro, uma coisa assim, uma coisa é o que eu acho, uma coisa é o que você acha, uma coisa é o que está escrito, ou aquilo que eu posso concluir sobre o que está escrito, tá? Então, aqui ela quer saber, dentro dessa leitura, desse contexto que ela apresenta, em relação ao título, para que esse título aponta? Ele aponta para a letra D. Não é a letra A, porque ela não menciona sem ser solução. Na letra B, ela diz: o comportamento do brasileiro se apresentar uma postura racista nas redes sociais, ela não toca nesse assunto, por mais que a gente saiba que é uma das questões que estão presentes nessa agressividade nas redes sociais. Ela não fala isso textualmente. Textualmente. Na letra C, ela diz a capacidade irrestrita das pessoas de não aceitação de convivência pacífica com o inusitado e inesperado. Aqui nessa letra a gente tem uma generalização, né? E generalizações quase nunca são bem-vindas em relação a essas provas, tá bom? Então, vamos à questão 34. Na questão 34, o comando pede uma resposta correta, tá? Uma opção correta em relação à organização, como isso foi colocado, e a construção, tá? E aí a gente vai levar em consideração certos aspectos de ordem estrutural para a composição dos textos, tá? A resposta correta é a letra A, quando ele fala assim: é correto afirmar, em relação a essa organização e essa construção, que há uma predominância de frases mais curtas. Sim, nós lemos várias frases mais curtas, como, por exemplo, aquela que eu exemplifiquei de uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta, e assim ela vai durante todo o texto. E ela usa também parágrafos menores, tá? Períodos com poucas subordinações, que reproduzem mais uma linguagem próxima do cotidiano, né? A gente normalmente não usa períodos imensos, né? Você não tem um texto em que você coloque uma frase com 4 linhas, com 3 linhas, onde há subordinação, coordenação. O pensamento, de uma maneira geral, ele acaba sendo mais fragmentado para que todo mundo consiga alcançar aos poucos aquilo que está sendo dito, certo?
Então, essa letra A está correta. Vamos ver o erro das outras. Na letra B fala aqui, as explicações que a autora dá para o aumento da agressividade resultam de uma pesquisa científica. Não. Ela usa argumentos de autoridade, ela usa posicionamentos de pessoas que escreveram sobre isso, por um outro viés, um viés artístico, um viés literário. Então é por aí que ela vai aprofundar aquilo que eu falei para vocês, né, no início agora, que ela se vale de recursos para que o que ela está dizendo tenha consistência, porque é uma diferença entre o que a gente acha, o que a gente tem a dizer, os pensamentos que a gente faz, que vieram da nossa reflexão, do nosso conhecimento de mundo, sem especificar e com especificação. No caso, ela especifica com pessoas que, como ela, viveram o mundo e passaram a informação sobre esse assunto de formas diversas, mas ela não usa linguagem científica. A letra C fala aqui, as interrogações presentes são meramente retóricas, já que são respondidas no decorrer do texto e não afetariam a construção do sentido caso não o fossem. Nós vimos anteriormente que qualquer modificação dentro de uma estrutura textual vai modificar o sentido, né? Como qualquer situação na vida. Tem um bolo de chocolate, vou fazer um bolo de chocolate, vou botar chocolate amargo. Aí eu coloco o chocolate ao leite, vou botar na sua receita chocolate ao leite, porque eu quero. Você vai alterar o sentido daquele bolo, assim como se você fizer qualquer modificação no texto, vai modificar o sentido inicial de quem o construiu. A letra D, ele fala aqui, né? O vocábulo até denota inclusão, significa inclusão de escritores na categoria de agressivos. Sim, tal qual os leitores, ok. Mas sendo aqueles se referindo a escritores, o que está mais distante do que está sendo dito, mas a menos do que estes, em referência aos leitores, porque estão mais próximos daquilo que está sendo dito. Veja bem, eu peguei aqui o recorte pra gente. E assim, ela não faz menção a categorias de agressividade nesse fragmento. Ela não diz que um é mais agressivo que o outro. Ela simplesmente coloca todo mundo dentro da mesma situação, do mesmo barco. Ela menciona aqui no texto dela. A agressividade vem de todo lado, de quem lê, de quem não lê, de quem lê só o título, são as categorias de leitores, até de quem escreve, Em nenhum momento ela menciona que um é mais agressivo ou menos agressivo do que o outro. Ela simplesmente está falando de quem lê, que teoricamente está em maior quantidade, teoricamente não está em maior quantidade do que aquele que está escrevendo, mas ao mesmo tempo também pode ter uma agressividade por parte de quem está elaborando o texto, ok? Então, confirmando para a gente, caso você não se lembre, mais a resposta é a letra A. Agora eu vou fazer a questão com vocês 35. Na questão 35, há outra coisa. Na questão 35, você observa, em todas as questões, você observa que tem coisas escritas aí que eu não estou lendo o que está escrito, eu estou lendo uma reflexão que eu já fiz, claro, previamente, preparando, porque obviamente a gente acaba ficando tenso, acaba esquecendo alguma coisa. Então, o que eu estou falando está em maior quantidade do que aquilo que está escrito. O que está escrito é o principal, é o que é legal você ler, você guardar. Mas é importante você entender que o que eu estou dizendo está além daquilo que você vai ler aí nos slides, tá bom? Então, na questão 35, a pergunta é a seguinte: o locutor do texto 1 emprega algumas expressões que fazem parte da linguagem coloquial, aquilo que a gente falou lá atrás, por isso que ajuda muito fazer uma leitura cuidadosa antes, e cuja interpretação não é literal, ou seja, não pode ser entendida ao pé da letra. Aliás, ao pé da letra já é uma expressão que não pode ser entendida ao pé da letra. Assinale a alternativa em que a expressão empregada não foi corretamente interpretada, de acordo com o sentido do texto. Sempre que tem um não, sempre que tem essa ideia da exclusão, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção para não correr o risco de marcar a resposta errada. Ele quer a opção diferente, no comando ele não quer o certo, e nem ele fala a resposta errada, ele fala o que é diferente dos outros. Então eu tenho 3 que vão caminhar do mesmo lado e tenho um que vai caminhar de forma diferente, tá legal? Quais são as palavras que você tem que prestar atenção em relação a esse comando? Expressões coloquiais, expressões que ela se vale para construir o seu texto. Termo coloquial que sugere informalidade, é informalidade.
interpretação não literal, que é a conotativa. Então ele vai te dar qual é a expressão em que isso é diferente de tudo isso que ela falou, ok? Vamos fazer a análise. Na letra A ela fala assim: pessoas inteligentes não jogam pedras. Referência a uma agressão física da qual a autora foi vítima. Vem cá, é essa leitura que a gente pode ter para essa expressão dentro do contexto apresentado? Não, tá? A leitura para essa expressão são ataques verbais, são outras situações pelas quais ela passou, ok? E não essa da agressão física. Portanto, essa é a resposta, a letra A resposta. Tá certinho? Letra A, tá. Vamos ver agora as outras opções. Na letra B, vinha só de alguns leitores meio pancadas. A gente leu com atenção, foi muito legal, e aí a gente já consegue entender que meio pancadas faz uma relação imediata com pessoas que têm algum tipo de problema, algum tipo de desequilíbrio, e aqui ela fala aqui: pessoas cujas atitudes não condizem com o senso comum, sendo inclusive consideradas desequilibradas e tal. Então essa aqui está correta. Ela não quer a correta, ela quer a que está errada. Só construir um jeito diferente de pedir a que está errada para fazer você ficar confuso. Então a B está errada, assim como a letra C, em que ele fala que até mesmo funcionar como um pretinho básico. Peça de roupa simples e versátil, que vai em qualquer ocasião. Sim, isso está correto. Diz que vai para o céu, nem que seja a porrete. Quando ele faz, e aqui ele diz que é fazer ou conseguir alguma coisa, mesmo que seja através da força bruta ou por meios não gentis. Todas estão certas, a gente já tinha visto isso na leitura do texto, e confirma a letra A para a gente como resposta, tá? Agora, a outra, que é a 36, a pergunta fala assim: considere o seguinte trecho do texto 1. Será que um dia essa gente vai entender que o antônimo de agressividade não é passividade? Tá? Então, o contrário de agressividade não é passividade. São conceitos diferentes, ela deixa isso claro para você. E ela lista uma série de palavras que podem realmente ser tomadas como ideia de oposição à agressividade. Elas estão no seu texto. Deixa eu ver em que parte que está do texto. No último parágrafo, esses termos são citados como ações pertinentes a algo que vai contra a violência, de encontro à violência. Então, se a pessoa tem diálogo, ela pode não ser agressiva. Se ela tem tolerância, ela pode não ser agressiva. Se ela tem o poder de convencimento a respeito do seu ponto de vista, ela não precisa ser agressiva. Não precisa falar em caps lock, não precisa, ser indelicado, não ser gentil. O convencimento, essa possibilidade de persuasão vai fazer com que ela não precise abraçar uma ideia agressiva para poder se fazer entender. A única opção em que não há essa oposição de ideia em relação à agressividade é a palavra humor. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. O humor, ele tem um campo semântico diferente dentro do contexto. Uma pessoa que tem humor pode ser agressiva, e como não, Então, não me dá uma ideia de oposição. São conceitos diferentes. Você pode ter uma pessoa mal-humorada, pode ter uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que usa agressividade para fazer humor, uma pessoa sarcástica. Então, em todas essas situações, ela estará usando agressividade e terá humor. Então, eu não posso dizer que é uma oposição, tá? É porque a gente faz uma associação de humor com riso, com estar feliz, mas não é esse o caminho. Questão 37 menciona para você o seguinte: o texto 1 apresenta recursos linguísticos e discursivos próprios de uma interlocução descontraída e informal. Nas alternativas abaixo, há a nomeação de tais recursos, seguida de texto exemplificador. Assinale aquela em que a relação entre o conceito e o exemplo está incorreta. Essa questão deu problema, ela quer a incorreta, ela quer a errada. Uma pausa aqui. As questões estão muito trabalhosas. Elas precisam demais de uma interpretação de texto aguçada por parte do candidato. Nós já fizemos a 33, a 34, a 35, a 36, estamos na 37 e ainda estamos trabalhando basicamente com a compreensão daquilo que foi dito pelo texto. Então,
Por essa razão, a minha recomendação a você é que faça isso que nós fizemos no início, que você pegue cada parágrafo do texto, tente entender o que está sendo dito e escreva com as suas palavras, em poucas palavras, ao lado de cada fragmento, aquilo que você entendeu. Isso facilita tanto a sua vida na hora de fazer essas questões que, em algumas situações, a memória vai estar tão preenchida com esses conceitos que você, na hora de fazer as questões, você não vai precisar recorrer ao texto daquela maneira sofrida, como se você estivesse lendo pela primeira vez aquele texto, porque é isso que acontece quando você não lê com calma. Então, muitas vezes, a gente acaba pegando um texto e lendo com pressa para poder fazer as outras questões e acaba perdendo um tempo e gastando o dobro de tempo, e um tempo, às vezes, muito maior, que é não acertar aquela questão. Então, sigam essa dica que eu realmente acredito nela. E eu acho que faz toda a diferença. Tanto faz até para mim mesma, né? Que quando eu faço uma leitura de um texto e eu leio sem estar prestando muita atenção, eu fatalmente vou ter que retornar a cada pedacinho dele para poder responder alguma pergunta. Então, pensem nisso, tá? Então, aqui nessa questão que é bem complicada, ele quer a resposta incorreta em relação a algumas palavras que ele fala que são importantes. Olha aqui. O texto 1 apresenta recursos linguísticos e discursivos próprios de uma interlocução descontraída e informal. Ok. Nas alternativas abaixo, há a nomeação de tais recursos. Ok. Seguidos de trecho exemplificador. Ele põe um trecho e põe ali para você se está correto ou não. Assinale aquela opção em que a relação entre o conceito que ele dá e o exemplo não está adequado. Então, eu tenho aqui que as opções, né? Trecho entre aspas. Essa aqui foi uma que o gabarito, aqui, 37, mudou, tá? Essa foi uma questão que deu muito problema e houve um recurso, aliás, houve recurso em várias questões e essa aqui foi considerada procedente. Então, o gabarito anteriormente, se não me engano, era a letra B e ficou a letra D, tá? Então, na letra A, ele está dizendo, vou ter que ler cada uma. Repetição de orações sintaticamente semelhantes de acordo com o fragmento. Tentam melhorar, tentam educar, tentam melhorar. Elas são sintaticamente semelhantes? São. Elas sugerem esse tom de informalidade? Sim. Vamos lá para a letra B. Emprego de ironia, como na passagem. Para que dialogar se nós podemos jogar pedras? Sim, ela está sendo irônica, a gente já tinha visto isso lá atrás. E o interessante é que, toda vez que você pensar assim, será que isso é formal, que isso é informal? Pense em um jornal, qualquer jornal, sério, tá? Que esteja a dar uma notícia. E esse jornal, esse jornalista, esse âncora, pense nele dizendo certas coisas. Quando você não imaginar esse âncora dizendo isso como parte de um texto sério, você vai perceber que aquele texto é um texto informal, entende? Então, caso você tenha alguma dúvida, né, pensem no Jornal Nacional, alguém falando, tenta melhorar, tenta educar, tenta isso. Isso é uma linguagem que a gente não usa dentro de um ambiente um pouco mais de seriedade. Assim como, pensem em mim como uma jornalista. Boa noite. Para que dialogar se nós podemos jogar pedras? Também isso não vai acontecer. Então, isso faz parte de um tipo de texto que não pode ser considerado formal, por assim dizer. Na letra C fala, utilização de registro linguístico coloquial, como se vê em por que argumentar se dá trabalho. É coloquial isso? Né? Na verdade, desculpa, eu acho que era a letra C antes. Por que argumentar se dá trabalho? Veja bem, é coloquial isso? Ele tem um tom de linguagem coloquial, sim. Se você pensa, fulano dá trabalho, essa situação dá trabalho. Então, pode ser considerado uma linguagem informal. Formal seria trabalhoso, tá bom? E a letra D? O uso de procedimentos intertextuais sem referências explícitas. Se prepare, Ruth. A agressividade nas redes sociais é algo que você não pode imaginar. Bom, aí você ficou pensando, qual é a intertextualidade que foi feita? A intertextualidade feita foi no pedaço anterior, vou pegar aqui no texto,
quando é logo lá no início que ele fala assim, olha, adoraria se este fosse um texto sobre jaqueta, jeans, mas não é. Se prepare, Ruth, a agressividade nas redes sociais é algo que você não pode imaginar. Aí depois ela põe, foi o que me disseram um pouco antes da estreia do blog. Então ela faz uma referência, sim, explícita, uma situação anterior que ela viveu, e ela retoma isso nessa passagem. Então a resposta incorreta, é a letra D, tá? No novo gabarito, na modificação feita após os recursos. Então vamos começar a leitura do segundo texto, que é o texto 2, e eu fiz algumas observações muito importantes para vocês sobre essa leitura. Definição de tolerância, capacidade de não suportar, falta de compreensão. Quem não admite opinião diferente? Tolerância, ele já coloca aqui a definição dada pela Unesco, que tem a ver com o respeito, a aceitação e o apreço, tem que corrigir isso aí, tá? Corrijam aí, por favor, da riqueza e da diversidade das culturas, seres humanos. Na outra definição importante, argumento de autoridade da antropóloga francesa Françoise, ok? Intolerância ligada à incapacidade de reconhecer como humano aquilo que é absolutamente diverso de nós mesmos. E essa afirmação é muito importante, que ela vai ser pedida lá na frente. Causa para o aumento dos casos de intolerância. Qual é a causa, então, para o aumento dos casos de intolerância, a partir de uma reflexão feita com a leitura desse texto aí? Causa para o aumento é restringir a definição de humano, que é a fala da Françoise. Restringir a definição de humano aos membros do grupo, do nosso grupo. Os outros, sendo não humanos, podem ser tratados como tais. Essa é a reflexão que ela faz. Então, ela faz a seguinte reflexão a respeito da intolerância. O intolerante, ele só trata bem, só cuida daquele que é parecido com ele, aquele que não é parecido com ele, ele nem considera humano, é até mais grave do que tratar bem ou tratar mal, né? Não considerar humano. E aí, ela faz essa reflexão de que as pessoas que agem, segundo esse conceito, tratam o diferente de forma não humana. Entendeu? Agora a gente vai para a questão 38, efetivamente. Na questão 38, faz a seguinte pergunta. No texto 2, o trecho compreendido entre a palavra, e que vai de a palavra até posição divergente, possui elementos linguísticos que confirmam seu propósito principal de explicar e informar acerca de um assunto. A par disso, assinale a alternativa que não apresenta estruturas gramaticais que confirmam no texto o objetivo discursivo destacado acima. Então, essa pergunta deu muita polêmica, mas não houve alteração. A resposta incorreta realmente é a letra A, tá? Na letra A, ele fala em enumeração de orações afirmativas. Não há uma enumeração, há uma relação entre essas orações por conectivos. A gente tem uma oração, um período composto por 4 orações, e os verbos, as formas verbais vem, significa, compreende e admite, fazem parte de 4 orações que são ligadas pelos conectivos que também e que novamente, tá ok? Então, a letra A está efetivamente errada, tá ok? As velhas orações são ligadas por conectivos e não se apresentam sob forma de enumeração. E as outras opções estão corretas, como a gente leu com calma, dá para ver que intolerância significa impaciência, ok? Na letra C, ele fala aqui, letra B de novo, uso de orações subordinadas, adjetivas explicativas. Sim, exemplo, aí a gente vai lá no texto e vê quando ele fala intolerância, vírgula, que significa paciência. Esse que significa paciência é uma oração subordinada, adjetiva explicativa, que está explicando o conceito do substantivo intolerância, ok? Na letra C, ele fala emprego de impessoalização textual. Em relação a todo o texto, ele é impessoal, não existe nada que sugira um envolvimento, uma subjetividade. Você lendo o texto, você percebe que ele é totalmente referencial, então, ok, a letra C. As pessoas tentaram dizer que essa aí não seria uma opção que pudesse ser marcada como correta, porque ficaram atrelados à questão gramatical envolvida. E a gente tem que pensar
nessa impessoalização realizada por conta de toda a estratégia do contexto. Essa foi a defesa do recurso feito. E na letra D fala em utilização do presente do indicativo. Sim, todas as formas verbais que eu citei foram construídas no presente do indicativo, também está correta. E a resposta errada é a letra A, tá? Questão 39 foi anulada e eu vou tentar ser breve em relação a isso. Ela pedia o quê? A classificação do sujeito colocado no enunciado era um sujeito simples e ela queria saber, a questão queria saber qual a opção em que o sujeito simples, em que a oração também tivesse um caso de sujeito simples. Então isso ocorre na letra B, tá? Que o sujeito é o sentido de solidariedade humana, na letra C, as instituições de ensino é o sujeito, e na letra D, as pessoas. A única situação em que isso não ocorre é a letra A. Como havia mais de uma resposta, a questão foi anulada, tá? A questão 39 foi anulada e agora a gente vai para a questão 40. Na 40, pergunta assim: de acordo com o texto 2, a compreensão da antropóloga francesa Françoise, a intolerância, não sei falar o sobrenome dela, não sei, então vai ficar Françoise, tá? A intolerância caracteriza-se pela, vamos lá, a gente leu com um pouquinho de calma e dá para imaginar qual seja a resposta. Na questão 40, a resposta que caracteriza aí, que a explicação da compreensão da antropóloga, que caracteriza não, que pode sugerir a compreensão da definição da antropóloga é a letra B. A letra B fala: dificuldade de aceitação do que é considerado entre membros do grupo inumano, que é aquela história, né, da afirmação dela, quando ela diz que só são considerados humanos pelo intolerante aqueles que fazem parte do seu grupo. Os outros podem ser tratados como não humanos, segundo a definição de intolerância da antropóloga. Então é a letra B, ok? Deixa eu ver se tem alguma consideração importante sobre as demais letras. Não. Então vamos à questão 41. Na questão 41, pede que você assinale a alternativa cuja palavra em destaque não foi utilizada como elemento anafórico de coesão. Então eu vou ter 3 situações em que a palavra em destaque funcionará como elemento de coesão, fala uma coesão anafórica, ou seja, retomará um texto que já foi citado, um fragmento, algo que já foi citado, uma palavra que já foi citada, tá? Uma ideia que já foi citada, e eu vou ter uma situação em que isso não acontece. E como é que fica então a resposta? Onde é que eu vou encontrar esse que não faz essa coesão anafórica? Eu vou encontrar na letra C, porque a letra C fala o seguinte: reconhecer a expressão da condição humana no que nos é absolutamente diverso. A letra C refere-se a diverso. Diverso está depois, e diverso, por estar depois, não poderia, essa construção não poderia configurar um caso de coesão anafórica, tá? E as demais todas sim. O que está destacado retoma a palavra sentido, tais retoma a palavra não humanos, e aí retoma toda a oração anterior. Você tem que voltar ao texto para ver isso. Tá legal? Então vamos agora à questão 42. Na questão 42, ela é um pouquinho mais trabalhosa, que ela te dá 4 frases, 4 afirmativas, e você tem que ver se elas estão corretas ou não. Isso você vai fazer em relação aos quadrinhos da leitura do texto 3, tá legal? Então vamos fazer a leitura desse texto? Tenho no primeiro quadrinho 2 pessoas que dialogam, né, falando sobre a intolerância, e elas já começam sendo intolerantes. Não tolero gente intolerante. Aí o colega dele fala: mas aí você também está sendo intolerante. Mas se a gente tolerar o intolerante, a intolerância nunca acaba.
Não tolerar é o que faz aumentar a intolerância. Aí vem uma pessoa que está ouvindo aquilo tudo, se incomoda com aquilo e fala: dá para calar a boca? Tá difícil tolerar essa discussão. Aí o outro diz: não tolero esse cara. E o colega fala: é por isso que eu não vou mais tolerar você. Veja bem, em relação a essas construções, o primeiro quadrinho estabelece uma certa incoerência em relação ao que está sendo dito, o segundo quadrinho, um conflito de opiniões, o terceiro quadrinho, a intolerância sobre uma discussão acerca da intolerância, ou seja, comprovando que realmente a intolerância está em toda a sociedade. E essas figuras aí colocadas somos todos nós, são todos os indivíduos que compõem a sociedade. No quarto quadrinho, a intolerância é mútua com base no conceito de intolerância, quer dizer, eu não tolero essa pessoa e eu não tolero você porque você não tolera aquela pessoa. Então, agora a gente vai ter que entender, 1, 2, 3, 4, opções, aquilo que é estruturado para fazer afirmações referentes à tirinha, afirmações corretas. A número 1 fala assim, deixa eu te falar uma coisa a respeito dessa 42, não é a 42, a 42 dá tudo certo. A 42, você tem que analisar cada uma das afirmações. A primeira, a janela do primeiro quadrinho e do segundo podem ser eliminadas, porque não tem sentido no conjunto da tirinha. Eu já tinha dado spoiler para você lá atrás, dizendo que tudo que está aí tem que ficar aí. Então, se eu modificar alguma coisa, vai ter alteração, tá? Então, essa número 1 está errada, ok? Número 2, as expressões fisionômicas dos personagens, no terceiro quadrinho, da esquerda para a direita, revelam o inesperado da cena, que terá desfecho no quarto quadrinho. No terceiro quadrinho, ele realmente faz dá uma expressão de assustado, surpreso em relação ao que acontece, e essa está correta. Na 3, pela fala do personagem da janela, subentende-se que a discussão estava se estendendo cada vez mais e incomodando. Sim, chegou no limite dele, tanto que ele fala: tá difícil tolerar essa discussão, ou seja, ele vinha tentando, mas naquele momento em diante não ia conseguir tolerar mais. Na 4, os advérbios, o tom imperativo de algumas frases, as exclamações, tudo denuncia o clima de intolerância que atravessa o texto. Sim, a 4 está também correta e a resposta, por isso, é a letra B. A única errada é a primeira afirmação. Ok? A 43 também dá um certo trabalho, e se você reparar bem, até houve uma certa generosidade na elaboração dessa prova, porque as perguntas que dizem respeito a um texto que é de linguagem mista, que dá aquele momento mais de alívio, para que a gente não precise se lembrar de tantas palavras que estavam constantes no texto 1 e no texto 2, as perguntas são mais trabalhosas, Então ele pega um texto relativamente mais fácil de ser entendido, bem mais fácil de ser entendido, e coloca perguntas mais trabalhosas, que você tem que voltar ao texto toda hora. É muito mais fácil voltar ao texto toda hora para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, quando você tem um texto desse tamanho, um texto pequeno, e que não vai te dar tanto trabalho para poder analisar cada uma das afirmações, tá bom? 43, verdadeiro ou falso em relação à tirinha do Duque. Letra A, na primeira lacuna aí, a excessiva repetição da palavra tolerar e seus cognatos, palavras cognatas, que vem daquela, pertence à mesma família, tem como efeito de sentido realçar o sentimento provocado por essas mesmas palavras. Veja bem, essa resposta está verdadeira. Conforme ele vai usando a mesma palavra, as palavras cognatos, tolerância, não tolero mais, tudo isso vai fazendo com que aumente esse clima de intolerância. Então, é isso aí, tá? A primeira é verdadeira. Na segunda, a intolerância é um comportamento comum, aceitável e praticado em todas as esferas da sociedade, por todos os cidadãos, tendo sua origem nas redes sociais. Não. Até aí das redes sociais a gente poderia até imaginar que estava correto, mas não é feita nenhuma alusão às redes sociais, então essa é falsa. Terceira, as 3 personagens são intolerantes. Sim, entretanto, a segunda personagem que está embaixo da janela é a mais intolerante delas. Não tem o menor sentido, tá? Tá errado também. Na terceira opção, tá aqui.
as 3 personagens... Não, desculpa, na quarta, né? A fala e as atitudes das 3 personagens são incoerentes. Pois, ao mesmo tempo em que criticam a intolerância entre as pessoas, elas a praticam no seu cotidiano, tá? Aí, não sei, né? São personagens que representam pessoas que podem ser os seus amigos, pode ser até a sua própria pessoa. E eu não sei se essas pessoas, eu não estou falando de seres humanos, estou falando de personagens que representam pessoas da sociedade. Eu não sei se elas têm essa relação cotidiana com a intolerância. Então, cotidiano é a palavra errada, por isso é falsa. A opção falsa. Vamos para a penúltima. Muitos comportamentos sociais são assimilados em função das circunstâncias. Aí é o tipo da coisa que você tem que parar e ler. Você sai de uma situação mais fácil, você para e lê de novo. Faz o que eu estou fazendo. Muitos comportamentos sociais são assimilados em função das circunstâncias. Sim, significa que às vezes a pessoa pode agir de uma maneira num contexto e agir de outra maneira em outro dado contexto. Haja vista a segunda e a última fala da segunda personagem que está embaixo da janela. Vamos lá. A segunda fala da segunda personagem. Não tolerar é o que faz aumentar a intolerância. Aí depois ele fala: eu não tolero esse cara. Então, ele está realmente modificando o discurso dele, ele não está sendo incoerente. Em determinado momento, conversando com um colega, ele tem uma postura, em outro determinado momento ele tem outra postura. Então, a situação, a aparição daquele indivíduo, no terceiro quadrinho, modificou o contexto. Por isso, essa é verdadeira. E a última, a primeira e a última falas da primeira personagem, que está embaixo da janela, demonstram conformidade entre seu pensamento e sua atitude. Vamos lá. Não tolero gente intolerante, é a primeira fala dela. A segunda, é por isso que não vou mais tolerar você. Sim, essa aí também trabalha com a construção correta. Portanto, a opção que me dá a marcação necessária de verdadeiro e falso é a letra C. Tá bom? Ok? Vamos para outra questão, que é questão 44. Nessa 44, é isso aí. Você percebe como é que ele está te dando questões trabalhosas em relação ao mesmo texto curto. Nessa 44 também tem várias opções que você vai ter que analisar e ver o que está correto. Você começa até a rezar por um texto longo, né? E acaba te dando menos trabalho em algumas situações. Vamos lá para a questão 44. No primeiro quadrinho, em não tolero gente intolerante, o verbo tolerar tem o sentido de apreciar, gostar, tá? Tem. É isso aí. E intolerante, o I é um prefixo de negação, tá certo também, tá? Então essa primeira está correta. Na 2, está escrito assim: cada personagem, no fim das contas, se revela intolerante de algum modo. A tirinha poderia ser resumida com a seguinte expressão: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Bom, eu posso dizer a você que ela também está certa. Ok? Na 3 fala, na opção 3 aqui fala, no quadrinho 3, o sentido do verbo tolerar é suportar, aguentar. O tom da discussão é elevado, é aquele em que o rapaz aparece para eles, conforme podemos ver nas exclamações da tirinha. Sim, então essa também está correta. E aí na 4, em algumas palavras, putz, cara e tá, né, que são palavras de ordem informal, que você só usa num discurso informal, revelam o colocalismo, sim, da discussão. O emprego da conjunção adversativa mais deixa evidente a oposição de argumentos na tirinha, sim. A gente leu, fez a leitura das falas, e esse mais era usado para sempre estar se contrapondo àquilo que estava sendo dito. Então, as 4 opções estão corretas e a 44 é a letra B de bola. Preste atenção que antes era outra letra, tá? Não me lembro, era D, antes era a letra D. Houve um problema aí
Foi pedido uma análise aí, solicitado uma análise da questão, e eles verificaram que as 4 estavam corretas e o gabarito modificado agora é a letra B. Questão 45, ainda com base no mesmo, não é com base no mesmo texto, é um mini conto de uma linha. Em uma coletânea intitulada Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, Cíntia Moscovici, ao ser convidada para produzir um conto com até 50 palavras, escreveu: uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Considerando os textos 1, 2 e 3 apresentados nesta prova e o mini-conto acima, assinale a alternativa que apresenta um comentário correto acerca deles. Bom, vamos lá. Esse é o tipo de questão que você tem que analisar cada uma das opções para achar o erro de cada uma para poder ter certeza daquilo que você está marcando, ok? Na letra A ele fala aqui: a narrativa trazida pelo conto é uma consequência direta da intolerância vigente nos dias atuais, incentivada e incrementada pelo ódio propagado nas redes sociais. Não é possível afirmar que a narrativa do conto é consequência, né, do conto da Ruth, que é uma consequência direta de algum processo de intolerância vivida. A gente pode supor, mas não pode afirmar, ok? Na letra B, a violência que as pessoas estão submetidas e que é retratada no conto confirma a mensagem apresentada no diálogo do texto 3. Não, da mesma forma que eu não posso afirmar categoricamente a letra A, também não é possível afirmar categoricamente a letra B. Não se pode relacionar a morte de alguém por um tiro, que vem no microconto, com a intolerância apresentada na charge, tá? Na letra C, o tiro veio por trás é uma metáfora que serve para ilustrar a afirmativa do texto 2. Está aí uma das chaves para a compreensão das causas do aumento da intolerância dos últimos tempos. Bom, isso aí é uma análise em relação ao fato de o homem, tá, que pertence ao mundo real, não pode ser contido nesse tiro que é a parte de um microconto. Está tentando fazer relação entre realidade e ficção, entre realidade e compreensão da realidade. Então não é possível se relacionar esses dois elementos dessa forma imediata, tá? Então por isso a letra C também está errada. E na letra D ele fala aqui: The New Black, deixa eu ver se é essa questão mesmo, a The New Black apresentada no texto 1, a agressividade, pode culminar como no conto, isto é, na violência entre os seres humanos. Sabe o que difere a letra D das demais? É que ela usa um verbo maravilhoso, que é o verbo que eu sempre sugiro que as pessoas utilizem nas suas redações quando querem fazer alguma construção de ordem subjetiva. Pode, é possível, não é certeza. Quando você coloca uma certeza, você generaliza, você cria verdades que às vezes não existem. E dentro de uma construção de um texto dissertativo, por exemplo, você não pode fazer afirmações que não podem ser comprovadas. Portanto, a diferença é esse verbo e essa está correta. Antepenúltima questão, eu tenho mais um texto, tá? Os Estatutos do Homem, ato institucional permanente, a Carlos Heitor Coni. Texto escrito pelo Tiago de Mello. E eu não vou ler todos os artigos, mas você pode imaginar que em estatuto, você imagina artigo, você imagina ordem, né? Mas relacionado a uma questão de convivência, que é tolerar, falar a verdade, né? E amar. Aparece no fim dessa prova toda, que fala o tempo todo sobre intolerância. O amor aparece finalmente como uma possível redenção, né, da humanidade, uma possível solução para esse quadro todo que ele apresenta. Aquilo que eu falo para você, não foi à toa. A percepção dessa prova toda, ela foi encaminhada nessa construção para que gerasse, no fim, talvez uma ideia de solução
para o quadro que foi pintado no texto 1, no texto 2, no texto 3, ok? Então, aqui ele faz a seguinte pergunta em relação a esse texto. O comando fala em opção que não está presente no texto, tá? Ele fala assim: a seguir são apresentadas referências a figuras de linguagem que podem ser encontradas em determinadas partes desse texto 4. Assinale a alternativa em que a figura proposta não se faz presente no texto citado. No artigo 1, encontra-se exemplos de aliteração. Sim, fica decretado que agora vale a verdade, vale a vida, é repetição do fonema consonantal V. Ok? Então, essa tá legal. Na letra B, ele fala assim, no artigo 8, encontra-se exemplo de metonímia. Fica decretado que a maior dor sempre foi e sempre será. Não poder dar-se amor a quem não se ama. A metonímia é a substituição de uma palavra, de uma ideia por uma palavra, de uma palavra por outra, tá? É uma figura de palavra. Então eu vou substituir continente por conteúdo, né? Vou comer um prato de feijão, autor pela obra, vou ler Machado de Assis, produto pela marca, né? No caso, a marca pelo produto, vou comprar Bombril, ok? Então essa é a ideia da metonímia. Portanto, e é só uma das ideias dessa figura de linguagem, são muitas, e na verdade nenhuma delas está presente no artigo 8, então por isso a letra B é errada. Vamos para C. A C fala: no artigo 2 encontra-se exemplo de metáfora. Aqui. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Sim, está fazendo uma comparação, terça-feira cinzenta com algo triste e manhãs de domingo com algo alegre. Então essa comparação, ela está implícita, sem uso do conectivo, portanto é uma metáfora e está correta. Na letra D, no parágrafo único, encontra-se exemplo de paradoxo. Vamos ver. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Tá? Eu tenho aqui a questão do paradoxo presente no trecho, amar sem amor, e portanto está correta também. E a resposta que você tem que marcar, que é aquela que não faz uma análise adequada, é a letra B. Vamos para a penúltima questão, ainda referente ao mesmo texto do Estatutos do Homem. Assinale a alternativa incorreta referente ao texto 4. A errada. Letra A. As expressões terças-feiras cinzentas e manhãs de domingo não têm sentido próprio. Por isso, podem se converter uma em outra, conforme sugerido nos versos do poema. Olha só, se você está falando que as terças-feiras cinzentas, um quadro triste, podem se converter em manhãs de domingo, um quadro alegre, você não pode dizer primeiro que não tem uma ideia própria. Tem. Elas têm um sentido próprio. E eu não posso mudar. A menos que eu queira ser triste, né? Que eu queira sofrer. Aí eu vou converter as minhas manhãs de domingo, que são situações alegres, em terças-feiras cinzentas. Eu acho que ninguém quer fazer isso. E independentemente de alguém querer fazer ou não, a resposta está errada. Porque... lembra? Não dá para tirar um quadrinho de uma charge sem alterar o sentido? Pois é, não dá para fazer nenhuma alteração nesse caso, sem mudar o sentido. Tá legal? Então essa é a resposta. 47, a letra A. Na letra B fala assim, a repetição do termo agora. No artigo 1 do poema realça a importância do artigo. Sim, quando ele fala, fica agora vale a vida, ou seja, tudo que você fez para trás, esquece, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Na C, não se evidencia uma preocupação rigorosa com a métrica, como se pode observar pela presença de versos longos e curtos, ok, também, isso aí é uma característica da ausência de métrica. Na letra D, neste poema, deixa eu ver aqui, neste poema aborda-se o tema da esperança, da união das pessoas, da necessidade de se marchar de mãos dadas. Isso é uma interpretação. Aí muitos vão falar, nossa, mas ele não fala de amor. Né? Porque, veja bem, é uma interpretação. O amor não é a única coisa que pode ser imaginado, que pode ser imaginada
em relação a todo o decreto que foi feito com esse estatuto. Tá legal? União, a esperança, são palavras relacionadas à mesma ideia de que se vale todo o texto, todos os versos. Ok? Vamos à último texto. Cajueirinho pequenino, carregadinho de flor, como queres que eu te ame, se não és o meu amor? Com esses versos, cantiga de domínio popular, assinale a alternativa cujo trecho do texto 4 melhor se ajusta à mensagem do texto 5. Bom, a resposta é a letra A. Lá no final do texto 4 está escrito: só uma coisa fica proibida, amar sem amor, que dialoga perfeitamente com os dois últimos versos desse enorme, dessa cantiga enorme de 4 versos, que diz: como queres que eu te ame, se não és o meu amor. Ou seja, não é possível amar sem amor. E isso está na opção 4, na letra A. Ok? Que é o gabarito correto e que se justifica por essa reflexão. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e que essa prova tenha sido boa para vocês, que tenha tido um bom resultado. E é isso. Sejam felizes. Eu não me lembro realmente de ter dito o nome no início. Está aqui escrito, tá? Meu nome é Cíntia e eu espero que vocês fiquem bem e o curso aprove, com certeza desejo o mesmo. Ok?